Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, com a paz do Senhor. Fica de pé nessa noite em nome de Jesus. Pega a tua Bíblia. Louvado seja Deus. E abra ela comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 22. Louvado seja Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 22. Enquanto você localiza a palavra de Deus, essa noite eu quero ser grato a Deus por mais uma oportunidade a qual o Senhor tem nos proporcionado para poder pregar a sua palavra. Quero ser grato a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido, e nós somos totalmente dependentes de Deus. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Rafael, amém? Deus possa abençoar grandemente a vida da pastora Francimeire e de todos os irmãos que se encontram aqui, amém? Não prega assim que nem o diácono Marquilane, né? Só tem pregador grande, né? Aqui, graças a Deus. Nós estamos aqui para também ser instrumento nas mãos de Deus. Costumo dizer que a oportunidade que a gente tem é igual uma escola, né? Hoje eu prego, alguém aprende alguma coisa, amanhã alguém prega e eu aprendo alguma coisa com você, né? Louvado seja Deus. Capítulo 22 do primeiro livro dos Reis. Louvado seja Deus. A palavra que o Senhor proporcionou no meu coração está no versículo de número 14 do capítulo de número 22 do primeiro livro dos Reis. Tem o segundo livro e tem o primeiro livro, mas é o primeiro livro, capítulo 22, a partir do versículo de número 14. Louvado seja Deus. Amém? Nos acharam? Amém. A minha tradução é na linguagem de hoje, mas a palavra é a mesma que na minha tradução diz assim, versículo 14: Porém, Micaías respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que ele mesmo mandar. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei, então perguntou: Micaías, o rei, Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu: Ataque, pois o Senhor rei vencerá. O Senhor Deus lhe dará vitória. Mas Acabe disse: Quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? Micaías respondeu: Vejo o exército de Israel espalhado pelos montes como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: Estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Amém? Somente até aqui pode sentar, glorificando e exaltando e bendizendo o nome do nosso Senhor nessa noite. Amém? Tem alguém que veio adorar a Deus aqui nessa noite? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós estamos diante do capítulo de número 22 do primeiro livro de Israel. Todos nós que gostamos de meditar nas palavras de Deus, nós conhecemos essa história que nessa época a Bíblia começa dizendo que durante 3 anos não vai haver guerra entre a Síria e Israel. A Bíblia diz que nesses 3 anos não houve derramamento de sangue, nem ferimentos e nem muito menos morte. Foi 3 anos de paz. Mas ao cabo do 3º ano, a Bíblia diz que o rei de Judá, chamado Josafá, ele vai até Samaria, no palácio do rei Acabe, para encontrar-se com ele. Acabe, sabendo que o rei Josafá viria visitá-lo, ele prepara as melhores comidas, as melhores bebidas para receber o rei Josafá em sua casa. A primeira coisa que eu encontro dentro desse texto é porque a filha de Acabe, chamada Thalia, ela tinha casado-se com o filho de Josafá, chamado Jorão. Então já tinha uma pequena aliança entre esses 2 reis. Mas a Bíblia diz que quando eles estão comendo junto à mesa, agora Acabe vai tomar a palavra e vai dizer: Josafá, irás
Jeová peleja comigo até a morte de Gileade, porque a morte de Gileade nos pertence, e agora nós vamos atacar para tomar de volta esse lugar que nos pertence. Perceba que durante 3 anos, pastor Rafael estava tendo a paz, e quando tem paz, percebemos que sempre tem alguém que quer se levantar para romper a paz. E depois de 3 anos dessa proposta, agora Josafá olha para cá e diz assim: serei como tu és, meu povo como teu povo, e meus cavalos como os teus cavalos. Mas quando eu olho a resposta de Josafá, eu olhei e vi que a aliança estava sendo feita entre os dois pelos para ir para a guerra. Porém, nós sabemos que enquanto a aliança deles estava sendo firmada, Deus não estava aprovando a aliança, Deus não estava compactuando com a aliança entre Josafá e Acabe. Por quê? Porque quando nós lemos o início do reinado de Acabe, a Bíblia diz que ele vai fazer o que é malo aos olhos do Senhor, a ponto de antes dele não ter um rei tão pior como ele foi. Sendo assim, Deus rejeitando e levantando Elias para profetizar contra a idolatria e a imoralidade a qual Acabe estava cometendo com Jezabel. Mas quando nós olhamos para Josafá, a Bíblia diz que em 2 Crônicas, capítulo 17 até o capítulo 20, a Bíblia diz que quando ele começa a reinar, ele vai fazer o que é bom aos olhos do Senhor, a ponto de no capítulo 20 vir uma grande multidão contra Josafá, e ele chama o povo para jejuar e para orar. Escuta aqui, quando ele soube que a multidão viria contra o seu reinado, ele não vai usar a força do seu braço, ele vai dizer: eu sei qual é a arma que eu vou usar. Qual é? É chamar o povo para orar e chamar o povo para jejuar. Aqui é uma diferença, Martilane, porque enquanto Acabe agia com a força do seu braço, Josafá dizia: quem vai fazer não sou eu, mas quem vai fazer é Deus. A Bíblia diz que Deus levanta no meio do pátio um profeta que olha para ele e diz assim: ei, Josafá, assim diz o Senhor, está vendo essa grande multidão? O Senhor manda dizer que essa peleja não é tua, mas essa peleja é minha. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você. Quando vem alguém para querer combater o adversário da tua alma, para querer te parar, quando você ora, quando você jejua, quando você lê Bíblia e quando você está disposto a obedecer a Deus, aí Deus levanta do mundo e diz: quem vai pelejar para você? Quem vai pelejar sou eu, glória. Eu sinto a glória de Deus aqui, sabe por quê? Porque a peleja não é tua, mas é de Deus. Sabe por que eu estou pregando aqui, vendo essa palavra no tudo cega? Porque nem toda aliança é de Deus. Oh, glória! É culto de comunhão, é culto de aliança, cega. E muito cuidado, porque a gente pensa que toda aliança é enviada de Deus. Porque eu disse que Deus não estava provando, porque não tem como um crente estar com aliança com descrente. Como é que Deus vai aprovar uma aliança de alguém que tem sensibilidade para ouvir Deus e o outro que agir com a força do braço? Ou coisa ruim é você entrar no propósito como alguém que tem negatividade. Mas uma coisa boa é quando o casal pega na mão do outro e diz assim: vamos entrar nesse propósito. Aí ela olha, bora que vai dar certo. Oh, glória! É bom andar com alguém que tem a mesma visão que você. Sabe por que essa igreja está bonita? Eu vou falar. Sabe por que Deus está prosperando aqui? Porque todo mundo está dizendo: bora entrar. Porque quem vai fazer é Deus. Oh, glória, eu vou profetizar. Aquilo que Deus começou, Ele é fiel para terminar. Aí eu vejo aqui, pastor Rafael, é como se fosse no dia de hoje. Como é que eu estou buscando a Deus?
Como é que eu estou orando a Deus, vindo para a igreja e tendo amizade com alguém que quer me tirar de perto do altar? E você sabia que Acabe nunca quis amizade verdadeira com ninguém? Ele sempre teve interesse para benefícios para si próprio. Ele olhou para Josafá, a Bíblia diz que Deus deu riqueza, Deus deu estratégia, até os inimigos tinham medo de ir para a guerra contra Josafá. Aí ele disse assim: ó, eu vejo aqui que dá para me ser uma mochila aí nas costas de Josafá. Eu posso dizer para você? Nós estamos numa época em que tem muito Josafá que ainda busca Deus, mas ainda tem muita Acabe aproveitador que só quer ir nas costas dos outros. Eu sei que aqui não tem Acabe, só tem Josafá, mas eu vou lançar uma palavra de Deus. Esses últimos dias, Acabe vai ter que deixar de ser alguém que vai nas costas dos outros e começar a andar com as próprias pernas. Tem gente que quer milagre, mas não quer orar. Tem gente que quer vitória, mas não quer orar. Tem gente que quer bênção, mas não quer orar e buscar. Por que não pega isso aí? Por que acontecer, cara? Já pensou? Eu sair daqui e eu me sentar em uma mesa de bala fora, eu posso até não estar fazendo coisa errada, eu posso até estar conversando com a Carlos lá, mas quem passa vai ter uma visão: o irmão caiu, o irmão pecou, o irmão errou. E eu louvo a Deus que aqui tem crente que entende que para estar aqui tem que ser diferente. Ô glória, está machucando, está doendo, mas eu ainda continuo adorando a Deus. Está doendo, está machucando, mas o meu Redentor, ele ainda vive na minha vida. E eu acho mais interessante aqui é que quando eles fazem aliança, perceba aqui, irmão Pedro sabe que eu peguei, eu sei que Pedro é Bíblia, né, Pedro? Ó, perceba aqui que Josafá ainda tinha alguma coisa, ele deu na vida. Ele disse assim: ó, antes de nós ir, será que não há profeta aqui para a gente consultar se a gente vai ou deixa de ir? Sabe o que é que Acabe disse? E a Bíblia diz que ele vai levantar 400 profetas que ele estabeleceu. Sabe o que é que ele dizia, missionário Zulene? Ele dizia assim: sobe, rei, porque Deus vai te dar vitória. Vai à morte, porque tu vai voltar vitorioso. Porém, quem tem o discernimento que tem Josafá, ele disse assim: será que não tem mais alguém? Porque esse negócio está errado. Todo mundo dizendo que é bom, profetizando que é bom. E Josafá disse assim: será que não tem mais alguém? Sabe o que é que ele vai dizer, pastor Rafael? Tem uma ali, olha aí, olha a palavra, pode olhar na Bíblia. Tem uma ali, eu não gosto dele não, por quê? Porque ele só profetiza o que é mal a meu respeito, e eu aborreço ele. Quem é? O nome dele é Micaías, filho de Lá. Aí o rei Josafá diz assim: pois chama ele, porque a verdade, e amigo que é amigo, ele não vai passar mal no erro, vai cobrir, ele vai falar a verdade. É
quem veio adorar, quem veio adorar. Eu profetizo no nome de Jesus que Deus vai te levantar com autoridade nessa igreja. E quem o adversário não, mas você vai crescer, vai crescer, vai crescer e vai chegar lá. Como perturbador. Quer ver alguém te odiar? Fala a verdade. Quer ver alguém não gostar de você? Deixa de esconder o erro para esconder dos olhos do homem. Sabe o que foi que o rei disse? Pois tá bom, manda chamar ele. Os oficiais foram chamar ele. Chegando lá, disse assim: ei, Micaías, é o seguinte, o rei manda te chamar, mas tem um porém igual. Tem 400 profetas que estão profetizando quem é bom. E o que eu tenho a ver com isso? Ele disse assim: ó, tu vai comigo e vai também profetizar o que é bom do mesmo jeito. Sabe o que ele disse? É o seguinte: eu posso até ir, eu vou, mas o que Deus mandar falar, eu vou falar. Ele estava dizendo: eu vou, pode ser o rei, pode ser prefeito, pode ser governador, pode ser qualquer autoridade da terra, mas se Deus mandar falar uma verdade, a verdade vai ser falada. Eu posso te dizer uma coisa: é melhor falar a verdade para agradar a Deus do que falar mentira para agradar o homem. E Deus me trouxe aqui para dizer: se tu continua na verdade, está doendo, está machucando, continua. Fica esse assim: como tu está fazendo o que é bom? É, tá certo. Mas isso aí não é profecia, é a massageando o ego do rei. Eu posso dizer algo para você nesse tipo de ser? Posso? Eu posso dizer quem é teu amigo? É aquele que olha para você e diz assim: está errado, tem que mudar. Eu posso dizer qual é a amizade falsa da tua vida? É quando você diz: não, ninguém viu, o pastor não viu, irmão não viu, tua família não viu, ninguém vai saber, só me tomando embora, porque não é amigo, é falsidade. Amigo que é amigo, irmão, vai dizer assim: ó, hoje tem culto de ceia, pegou, mas Deus te perdoa. Aleluia. E nós estamos vivenciando uma época em que amigos verdadeiros são poucos. Agora eu sabe por que gratidão dói muito dentro da igreja? Porque não vem de longe, vem de perto. E pessoas estão machucadas na igreja porque se decepcionaram com as amizades que não eram verdadeiras. Mas quando a amizade não é verdadeira, Deus sempre vai levantar alguém verdadeiro. A Bíblia diz que Micaías vai, ele profetiza, e o rei pergunta: e aí, vamos ou deixamos de ir? Sabe o que ele diz? Vai, porque Deus vai dar vitória. Porém, ele diz assim: não me diga mentira, fale a verdade que Deus mandou. Sabe o que ele vai dizer? Eu vi todo o povo lá em cima do monte, na visão que Deus me deu, e eram ovelhas que não tinham pastor, e a voz de Deus dizia: voltem para casa em paz. Irmãos, aí ele vai ter a revelação que o espírito mentiroso Deus permitiu entrar nos 400 profetas para falar o que é bom, e ele disse: se subir, Acabe morre e Josafá volta com vida. Sabe por que Josafá, que tinha discernimento de Deus, sabia que era verdade? Porém, Acabe disse assim: pega Micaías, escuta aqui, prenda ele e leva ele lá para o governador da cidade, coloca ele no cárcere e deixa ele com escassez de pão e de água até que eu volte. Você acha que Micaías retrocedeu? Você acha que ele disse assim: não vou para o cárcere não, rei, pode ir que Deus vai dar vitória? Não, ele disse assim: ó, eu posso ir para o cárcere, eu posso ficar sem pão, eu posso ficar sem água, mas a palavra verdadeira da minha
diz que mesmo assim eles vão subir para a guerra. E eu me perguntei, por que Josafá sabia que aquilo que Micaías era verdade, que estava falando, porque ainda ele foi? Talvez Acabe tenha influenciado um pouco ele para ir. Talvez ele tenha confiado, não, vou voltar vivo, então a gente vai. E você sabia que eu já presenciei muitas vezes isso? Quem está na igreja, querer fazer aliança com quem está fora, e a palavra deles é só: se eu quiser amizade, não preocupa não, posso até namorar alguém que não é crente, porque se eu namorar com ele, eu vou trazer ele para a igreja. Aí acontece ao contrário, eu tenho que trazer, ele leva daqui para lá. Já tem anos assim, não, se eu entrar nessa porta de emprego, isso aí vai dar certo, eu vou buscar mais a Deus, porque Deus vai me dar recurso. Aí o que acontece? A primeira porta que abre, ele entra. Aí abre a porta à noite, ele pede tudo, desvia, e aí? Eu posso dizer para você? Nem toda amizade é de Deus, nem toda porta que se abre é Deus, e nem tudo aquilo que a gente pensa que é Deus. O mal da igreja, quem está me ouvindo aqui pelo celular, você vai se postar, é tomar decisões sem consultar a Deus antes. É tomar decisões precipitadas na vida. Porque a gente é assim, Senhor, quer assim, tem que ser assim, faz assim. E Deus vai dizer, tem tudo que tu quer, é o melhor para você. Deus tem o melhor para a tua vida, meu irmão. Deus tem o melhor para a tua vida, meu irmão. Se não acontecer ainda, o tempo de Deus vai chegar. Se não acontecer hoje, amanhã acontece. Mas eu quero lhe dizer, a promessa de Deus ainda está de pé. Ainda está de pé. Ainda está de pé, Senhor. Sinto a vontade de chorar aqui. Porque você faça seu auto-julgamento. Quem era você há uns anos atrás e quem é agora? Antigamente ninguém dava nada por você. E disse assim, eu não dou um mês para sair da igreja, voltar pior. Aí eu disse assim, o chamado é meu, a obra é minha. O pastor Paulo não sabe isso aqui, mas eu vou contar agora, vou dar testemunho. Naquele local, ele nem sabe, eu ia contar naquele dia que o pastor Paulo foi lá naquela merenda. Mas disse assim, não, vou deixar para contar. Na hora certa, a hora certa chegou. Aquele local lá foi fechado. Quantas pessoas me disseram assim para mim, irmão, acabou, né? Irmão, eu escutei tantas as vezes. Irmão, e agora tu vai fazer o quê? A gente é humano, a gente se preocupa, tem filhos, tem casa, tem família. A gente fica com a mente assim, querendo ouvir a negatividade. E o pior é que as palavras são de alguém que a gente conhece. Mas na minha mente eu disse assim, está na mão de Deus. Eu na minha mente, Deus tem o melhor para mim. Eu na minha mente, Deus conhece a minha vida, meu coração. E Deus fez. E Deus operou. E nós estamos ainda para a glória de Deus. Aí eles ainda vão para a guerra, Pedro. Aí sabe o que acontece aqui, irmãos? O legal, Acabe diz assim, ei, Josafá, tu vai com tuas vestes reais, mas eu vou entrar na guerra disfarçado. Eu vou disfarçado. Eu vou entrar disfarçado. E a ordem do rei da Síria foi essa: um ataque pequeno da igreja, somente o rei de Israel. Mas quando ele disse assim, eu vou entrar na peleja disfarçado, ele poderia estar disfarçado, querendo se esconder dos inimigos, mas porém Deus estava vendo ele. Porque a Bíblia diz em Provérbios que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Contempla quem é bom e também contempla quem é mau. Lembra que quando ele disse eu vou entrar disfarçado, ele estava dizendo eu vou me esconder. Para se esconder não, mas de Deus não. Se você ler o capítulo 14 do primeiro livro dos Reis, você vai ver que Jeroboão olhou para sua mãe e disse assim, vai até a casa do profeta Aías, se disfarça de outra mulher, leva um cesto de mel, de pão, porque o profeta já é velho.
vista já é escura. E se tu disfarçasse, ele não vai saber quem tu é. Porém, o profeta pode ser velho, a vista escura, mas ainda tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Antes da mulher sair de casa, Deus desceu lá e disse assim: profeta Elias, eis-me aqui, Senhor. Eu vou lhe dizer uma coisa. O que, Senhor? Me diga. A mulher de Jeroboão vem aí da tua casa disfarçada. Ela vem consultar se o filho dela e do rei Jeroboão vai morrer ou vai viver. Por conta que ela vem disfarçada, diga para ela que quando ela voltar para casa, pisar o pé na porta, o filho dela vai morrer. A Bíblia diz que quando ela entra, mas não ela vem para casa. É igual aqueles galegos para saber se tem alguém em casa, né? Ela não tem que se esconder. Chega bem devagarzinho. Quando ela bota o pé na porta, o profeta diz assim: o que tu fazes disfarçada, mulher de Jeroboão? Antes que tu fale alguma coisa, eu vou lhe dar um recado. Eu diga, tu vai voltar. Quando tu pisar o pé lá, teu filho vai morrer. Pedro, lembra que eu disse que Deus me falou pela palavra que por esse dia Deus vai começar a mostrar quem é verdadeiro. Deus estava dizendo: tem gente que quer entrar na batalha disfarçado, fingindo ser o que não é. Diz que é do manto, diz que é da peleja, mas até fofoca da igreja faz. Eu estou dizendo que aqui não tem, eu estou só pregando a palavra. Aqui não tem, graças a Deus. Tem gente que diz que é do manto da peleja, mas diz assim: eu e vai ver ninguém. Ou não, por quê? Porque eu não gosto da irmã, eu não gosto de nós, tudo muito de ceia. Igreja não é lugar de discórdia, é de união. Igreja não é lugar de divisão, é lugar de unificar. Graças a Deus. Agora quem é Josafá? Pois quem é Josafá continua entrando na batalha, mostrando o teu caráter, quem você é. Posso dizer mais, irmão Aquilândia? Não mude a forma de adorar por causa de ninguém. Adore a Deus do jeito que Ele te chamou. Tem gente que adora chorando, tem gente que adora calado, tem gente que adora pulando, mas Deus chamou ele para adorar do jeito que Ele adora. A presença boa de Deus aqui. Deus habita dentro dessa casa. Deus ainda faz coisas extraordinárias sobre nós. A Bíblia diz que quando eles foram para a batalha, isso aqui é forte, a ordem do rei foi: procure somente a capa. Chegando a hora da guerra, os homens da Síria correram para atacar quem estava vestido de rei, que era Josafá. Josafá, quando viu aquilo, gritou, e eles reconheceram que não era o rei de Israel, mas era o rei de Judá. E eles não atacaram. Até aí, talvez a casa assim: deu certo eu me disfarçar, ninguém me viu. Deu certo entrar na peleja, ninguém reconheceu quem verdadeiramente eu sou. Porém, por alguns minutos, talvez ele falando isso, Pedro, a Bíblia diz que o homem pegou a flecha, por um acaso lançou. Aí eu pergunto para você: aonde essa flecha foi parar? A Bíblia diz que a flecha vai atingir quem estava disfarçado. Vai atingir Acabe, irmãos, e tem muita gente saindo ferido da guerra, porque não quer ter a mesma, posso dizer, o mesmo caráter que verdadeiramente você tem e eu tenho. Quando a flecha atingiu ele, eu aprendi que nem tudo é o diabo na nossa vida. Às vezes a gente diz assim: estou passando por isso, é o diabo, não sei o que, não sei o que. Às vezes é consequência dos nossos atos. Você sabia que nossos atos e comportamentos vai dizer quem a gente é? Você sabia que em Reis, Juízes e outros livros da Bíblia, o povo
ainda permaneceu vivo na guerra. Aleluia. Nesse culto de ceia, Deus está dizendo para nós: quantas batalhas você enfrentou, mesmo não sabendo de estratégia, mesmo não sabendo pregar, mesmo não tendo uma voz bonita, mas você ainda permanece no mesmo lugar que Deus te colocou, ainda está com vida, ainda está adorando. Você é um espelho para a tua casa, você é um espelho para alguém lá fora. A Bíblia diz que a flecha atinge ele fica até a tarde. Você vem rápido, que eu já sei. Ele fica até a tarde. E a Bíblia diz que em pé em cima do carro, ele vai dizer: me tire daqui, porque eu estou gravemente ferido. Pedro, o que acontece? Quando chega no finalzinho da tarde, acaba e morre. E quando lavaram os carros, o sangue dele escorria pelas águas. Aí os cães chegaram e lamberam o seu sangue, como o profeta Elias tinha entregado a mensagem de Deus. Eu vou pedir que você repita comigo, diz assim: Deus, diga com força, Deus, eu profetizo no nome de Jesus que as minhas amizades daqui para frente, nesse ano de 2026, se for para somar, deixa do meu lado, Senhor. Mas se for para diminuir, para querer me espiar, para querer me desviar, para querer me deixar sem adorar a Deus, eu te peço que tire do meu lado, Senhor, mas que permaneça quem é fiel verdadeiro para me ajudar na caminhada. Acabe e morre. Eu pergunto para você: a palavra que Micaías profetizou era mentira ou era verdade? Era verdade. Irmão, nós temos que aprender. E tem gente que diz assim, ó: melhor grupo é aquele que quando tem cadeira voando e derrete na igreja. Uma vez que eu fui pregar no Marquilândia, eu falei: isso aqui é verdade. O irmão disse assim, ó: meu pregador aí no culto passado da campanha, que até cadeira derretendo na igreja. Eu na minha vez, será que foi um dragão que pregou aqui? Porque para ter cadeira derretendo. Ele disse assim: teve uma irmã que rodou tanto a igreja, foi lá fora e voltou e caiu no meio da igreja. Aí ele disse que esse culto foi maravilha. Ele disse assim: foi tão benção que até irmão que estava dentro da igreja saiu rodando para ir para casa. Eita. Era igual a mamãe, irmão Soleno, pulando, rodando. Mas só tinha um porém, sabe qual é? É que eu perguntei ao irmão só para saber. Sabe qual era o versículo que tinha sido lido? Quando ele também pregava, esse caía fogo. Mas ele disse que a palavra nem lembrava, que não deu nem tempo de ler. Aí eu pergunto para você: será que isso aí era fogo de Deus? Elias estava na caverna, veio vento, veio fogo, terremoto, não estava lá. Eu não estou dizendo que Deus habita, não foi Deus habita. Eu não estou dizendo que Deus habita, não tem, Deus habita. Mas tem hora, irmãos, que para ter fogo tem que ter a palavra pregada. Que para ter uma coisa na igreja tem que ter palavra pregada. Quando Moisés viu aquela sarça, Deus mostrou a ele: a sarça queimava e não se consumia. Capítulo 3 de Êxodo. Deus disse para ele: essa tradução é o quê? O lugar é santo. Mas o que impressionou Moisés foi aquela sarça que pegava fogo, mas não se consumia. No meu ponto de vista, a Bíblia não diz, mas no meu ponto de vista, Moisés, está vendo essa sarça? Eu estou só aqui para você entender. Está vendo essa sarça aqui? Estou, Senhor. Está vendo que ela pega fogo e não se consome? Sabe o que é? É a tua vocação. Eu estou te levantando como alguém que não tenha só fogo, mas também tenha resistência e durabilidade. Porque não adianta pegar fogo e na primeira luta cair. Não adianta pegar fogo aqui e lá fora o fogo apagar. Deus está dizendo que tem que ser igual a sarça.
ver. Mas eu vou para ver, eu cheguei lá em cima. Eu disse assim, meu Deus. Mas você sabia que é no momento pior da nossa vida que Deus nos usa para alguém? Você sabia que naquele dia que você precisa de um abraço, você tem que abraçar, uma palavra, você tem que dar a palavra? E você sabia que escolhido não tem escolha? Às vezes a gente não quer, que nem Ananias. Deus disse assim, vai até a roxa para a direita, lá para a sala da casa de Judas, ora por ele, né? Ele diz assim, eu não vou não, porque eu ouvi falar muito mal dele. Os maus que ele tem feito aos teus santos. E Deus vai dizer, Ananias não tem escolha, vai lá, porque não vai ser escolhido nas minhas mãos. Às vezes a gente olha para mim, não dá nada, nem orar quer por eles. Mas é esse daí que Deus tem um chamado grandioso na vida deles. Eu vou profetizar para encerrar lá na tua casa. Eu profetizo no meio da tua família. Que Deus vai levantar aqueles que você tanto ora, tanto pede a Deus para transformar. Vai ser um grande ministro da palavra de Deus. Vai ser um grande pregador, levita. Alguém que ora, alguém de oração, de evangelismo, de culto campal, de cruzada. Eu profetizo que não vai ser álcool, não vai ser droga, mas vai ser Bíblia que ele vai carregar para pregar. Eu acho tão bom estar na igreja, irmãos. Você sabia que tem jeito para tudo. Pouco tempo atrás, entre alguém e meus cabeças assim, eu não quero falar tanto de Deus, colocar pregação, não quero falar tanto de si, para que colocar tanto. Você acredita? Ainda disse assim, tu é jovem, está perdendo tempo da igreja, acredita nisso? Aí eu respondi só assim, pronto. O tempo que eu perdi na minha vida foi o tempo que eu nunca conheci a presença de Deus na minha vida. Porque o olho de fora olha e acha que quem está aqui está preso, não pode fazer nada. Mas quem está aqui dentro tem a visão certa e olha que quem está preso é quem está lá fora. Porque para usar droga gasta dinheiro, paga. Para beber, paga, ainda passa vergonha. Para se prostituir também tem que gastar, pagar. Aqui não, tá? Glória que é de graça, aleluia de graça, sentir a presença de graça, pular, rodar, dançar. Aqui é de graça. E eu nunca vou trocar o que é rico na nossa vida por coisas banais. Eu digo assim, nunca na dependência de Deus, porque essa é a minha bênção. Deus nunca permita, Senhor, por favor. Porque nós somos dependentes de Ti, Senhor. Porque tudo que a gente prega, a gente é provado. Se a gente não foi, a gente é, ou um dia vai ser provado daquilo que a gente prega. Por isso que eu peço a Deus que o Senhor venha nos cobrir com o seu sangue, nos guardar e nos livrar. Então a Bíblia diz que Acabe morreu, Josafá ficou vivo. E para nós entendermos esse culto de ceia, é para nós entender que nem tudo que parece é. É por isso que Deus seleciona as verdades, usa as amizades